Geralmente, quando se pensa em vermes, a primeira ideia que vem à mente é a sua localização a nível intestinal. Mas o fato é que existem vermes que se localizam não a nível de intestino, mas a nível de corrente linfática. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, vamos conversar com vocês sobre vulcererose, especialmente, é claro. Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de parasitologia. E hoje vamos conversar com você a respeito da vulcererose, uma doença que é vulgarmente conhecida pelo nome de elefantíase, devido à sua sintomatologia clássica. Vamos a ela? Vamos lá! Vulcererose, olha lá, também conhecida como elefantíase. Vale salientar que a elefantíase é um sintoma, que é, na verdade, o sintoma mais clássico apresentado por essa patologia, por essa verminose. Mas tudo bem. Também é denominada de filariose ou filariose linfática, devido às suas larvas serem denominadas de filárias. Belezinha? Cerca de 50 milhões de pessoas são infectadas no mundo. Vale salientar que esses dados são dados de 2018, mas é muita gente infectada por esse tipo de verminose, beleza? O agente etiológico é conhecido como Vulchereria bancrofti, que também é denominado de filárias de Bancroft, beleza ou não? É um nematelminto, verme de corpo alongado, dioico, sexos separados, onde você tem o macho com cerca de 4 milímetros de tamanho e a fêmea com cerca de 7 milímetros de tamanho. Ciclo evolutivo, claro, é heteroxeno, onde você tem como hospedeiro intermediário o mosquito do gênero Culex, conhecido vulgarmente como pernilongo, e o hospedeiro definitivo, que é o homem, né? Onde a doença se apresenta na sua forma mais expressiva. O habitat natural é o sistema linfático. Professor, o que é o sistema linfático? Ora, o sistema linfático é o conjunto de vasos de drenagem do organismo. Tá? Nesse desenho esquemático aqui, ele está mostrando para você a distribuição desses vasos. Ok? Funciona da seguinte forma: o sangue que está participando da corrente sanguínea é responsável por captar nutrientes e oxigênio e levar para os tecidos, beleza ou não? Os tecidos irão utilizar esses nutrientes e esse oxigênio, metabolizar tudo isso, produzindo resíduos, produzindo catabólitos. Esses resíduos e esses catabólitos têm que ser retirados para serem encaminhados para os órgãos de excreção. E quem faz isso aí? Quem faz isso é o sistema linfático, que é responsável pela drenagem dos líquidos tissulares, que são os líquidos intersticiais, ok? Que estão exatamente o quê? Nos tecidos. Então, eu tenho um sistema, ok, sanguíneo que leva, ok, o que é necessário, hormônios e etc. E o sistema que recolhe, que drena os líquidos, claro, para se retirar as impurezas, de modo que elas não se acumulem no meio orgânico, belezinha? E é exatamente nesse sistema linfático que o nosso verme da Vulchereria vai se fixar, vai se desenvolver. Como é que funciona o modo de transmissão? Muito simples, através de picada de mosquito do gênero Culex, ok? Que é conhecido vulgarmente como pernilongo. Lá na minha terra chama-se muriçoca, mas é a mesma coisa. Desde que esse pernilongo esteja infectado com a larva L3 do verme, que é a larva, ok, evidentemente ativa. O que é a larva ativa? É aquela que é infectante para o indivíduo da
espécie humana. Belezinha? Aqui nós temos uma imagenzinha do Culex, ok? O pernilongo, para você dar uma boa olhada nele, tá? Ele difere do Aedes aegypti, ok? É bastante diferente. O Aedes aegypti tem uma concepção morfológica, umas pintas que são bem diferentes na região abdominal. Mas esse mosquito é muito comum em casas, principalmente em zonas de periferia, onde não se tem saneamento básico e tem muita presença de pequenos ecossistemas de água a céu aberto, vale salientar, de água suja. Tem outra diferença aí, o Culex ele gosta de reproduzir, as fêmeas adoram desovar em água parada e suja. É o contrário do Aedes aegypti, que é água parada e limpa. Belezinha? Show de bola. A larva infectante, já falamos para você, que é a larva da Volqueréria, né? A larvazinha, que é a larva L3, que ela tem essa bainhazinha de proteção aqui, que envolve especificamente toda a larva, beleza ou não? Ok? Esta bainhazinha, que é uma bainhazinha de proteção que essa larva ela apresenta, ok? Observação IPC importante. O Brasil foi certificado pela Organização Mundial da Saúde como país livre da doença. Essa certificação vale salientar, ok, que ocorreu no dia 11 de novembro de 2024. O último caso dessa doença foi registrado em Recife em 2017, mas é considerado hoje uma doença já erradicada no país. E o interessante é que eu estou gravando essa aula exatamente no mês de novembro de 2024, informação comparativamente recente, beleza ou não? E aí, uma coisa muito importante sobre o estudo desses organismos parasitas de um modo geral é o seu ciclo evolutivo. Vamos dar uma analisada aqui como funciona. Temos aqui um desenhozinho esquemático, tá? Para você entender como é o mecanismo de evolução do ciclo desse verme no indivíduo da espécie humana e, claro, os detalhes resumidos aqui para você. Primeira coisa, né? Eu preciso ter, né, a picada da fêmea Culex. Ela pica e ingere as microfilárias. Tá aqui, ó. Ok? Então você está vendo aqui ela picando o indivíduo infectado. Professor, por que as fêmeas? As fêmeas dos mosquitos, que são transmissores de doença, elas são hematófagas. Elas precisam de sangue. O sangue tem todas as proteínas e nutrientes básicos para os desenvolvimentos dos seus ovos. Então, quanto mais ela se nutrir de sangue de hospedeiro, então, consequentemente, ela terá os nutrientes básicos para o desenvolvimento desses seus ovos, que é extremamente importante. Os machos não, os machos gostam de se alimentar de suco de fruto, pernilongo, por exemplo. Onde é que você encontra o mosquito macho? Na cozinha. Lá na minha terra, por exemplo, antigamente tinha muito aquelas cestazinhas de fruta que se utilizava para enfeitar a mesa. Colocava-se muitas bananas, laranjas e etc. É ali onde eles ficam. Eles ficam furando lá, picando lá essas frutas para se alimentar dos sucos de fruta. Depois encontram-se com as fêmeas e acasalam, e aí as fêmeas vão e desovam em água suja que esteja até no quintal de uma casa, em alguma lata velha, em algum local. E assim esses bichos vão se reproduzindo normalmente. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que ter é exatamente o que? A picada do mosquito, considerando o indivíduo que já está infectado com a doença. Ok? Aí, essas microfilárias aí, adquiridas pelo mosquito, vão perder as bainhas e penetram no intestino do mosquito, migrando depois para a musculatura torácica do mesmo. Entendido? Aí, lá, essas microfilárias desenvolvem, formando então a forma ativa, que é a L3, indo se alojar no probóscide do indivíduo, que é a tromba, que é o bico do inseto. Então ela vai se alojar lá, exatamente para que quando esse inseto picar o indivíduo humano, possa transferir essas larvas para esse indivíduo. Quarto ponto, ó, através da picada eu tenho a transmissão da L3. Professor, mas na picada o mosquito não está sugando? Tá, mas tem um detalhe legal, entendido? No momento que o mosquito pica
o indivíduo, suas glândulas salivares, ok, ejetam uma substânciazinha anticoagulante e meio anestésico. Anticoagulante para facilitar a sucção do sangue sem que ele coagule, e meio anestésico para você não sentir tanto a picada ou a sucção, embora a gente sente normalmente. E é nesse momento que essas larvas do verme são passadas para o indivíduo. Entendido? Vale salientar a larva, olha aqui, L3, beleza? Ó, ela passa por L1, passa por L2, vai para L3, migra para a cabeça, probóscide do mosquito, tá aqui, o mosquito vai e pica novamente o indivíduo, ok? Para se alimentar de sangue deste indivíduo e aí inocula a larva L3 que penetra na pele. Show de bola? O que acontece então? A L3 ela vai migrar para os vasos linfáticos, ok? Desse indivíduo aqui. E aí, chegando lá nos vasos linfáticos, elas irão metamorfosear, originando então os vermes adultos, macho e fêmea. Esses vermes irão acasalar e quando acasala, as fêmeas adultas passam a liberar as microfilárias. Entendido? Da corrente linfática. Né? Os adultos aqui produzem microfilárias, olha lá, com bainha, que migram para os vasos linfáticos e sanguíneos. Tá certo ou não? Belezinha? Show de bola? Essas microfilárias perdem as suas bainhas quando entram no mosquito para dar continuidade ao ciclo evolutivo. E aí, quando essas fêmeas adultas, na corrente linfática do indivíduo infectado, está liberando essas microfilárias, esse processo é denominado de microfilaremia. Entendido? Então, quando você vê esse nome, saiba que a microfilaremia é exatamente aquele momento em que as fêmeas do verme estão liberando as microfilárias, tá, na corrente linfática. E aí, essas microfilárias vão migrar com certa periodicidade para a corrente sanguínea para entrar em contato com o mosquito. Professor, não entendi. Vamos lá. Periodicidade. Durante o dia, elas vão se localizar nos capilares profundos do corpo, principalmente os capilares mais linfáticos, que têm grande profundidade. Mas, à noite, ok, elas migram e vão para os vasos sanguíneos periféricos, capilares periféricos. Por quê? Lá na periferia, na pele, bem rentezinho a pele, para quando o mosquito picar, e o mosquito tem hábito noturno, ele então contrair essas larvas, belezinha? O pico da liberação é por volta da meia-noite, que é nesse período aqui que está acontecendo a hematofagia. Show de bola, que é quando os mosquitos estão na verdade se alimentando. Show de bola? Muito bem. Sintomatologia. A sintomatologia clássica, tá, é o edema anormal de membros, que pode acontecer em seios das mulheres, bolsa escrotal no homem, pernas ou braços, onde esses membros ficam intensamente endemaciados, inchados e, consequentemente, deformados. Ok? Por quê, professor? Por causa da obstrução do sistema linfático devido à grande quantidade de vermes no seu interior. Como nós já falamos, o sistema linfático ele é responsável pela drenagem dos líquidos tissulares. Essa drenagem fica impedida pela obstrução desses capilares linfáticos e aí eles não conseguem fazer adequadamente essa drenagem. Esses líquidos começam a se acumular a nível intersticial, a nível intercelular e aí, amigo, os tecidos vão aumentando muito de volume, se deformando e ficando mais ou menos como nós estamos vendo aqui. Aqui você está vendo o indivíduo com o testículo bastante inchado, bastante endemaciado, beleza ou não? Olha só que coisa desproporcional e gigantesca. Aqui você está vendo uma perna, tá? Ok? Então essa situação aqui é o que faz com que as pessoas chamem essa doença vulcererose de elefantíase, mas elefantíase não é a doença em si, elefantíase é um sintoma, é a sintomatologia clássica da doença. A doença, na verdade, é a vulcererose. Entendido? Certinho ou não? E aí, ora, a profilaxia está relacionada com o quê? Tratamento de doentes, é claro. E esse tratamento é feito com um compostozinho chamado dietilcarbamazina, ou também denominado de
DEC. Claro, e aí vem combate ao vetor, ao inseto, com inseticidas, repelentes, mosquiteiros, telas nas janelas, saneamento, obras de saneamento básico para retirada de esgoto a céu aberto. Todo mundo sabe disso, né? Estamos falando aqui de reservatórios de águas poluídas, que é exatamente nesse local, tá, que ocorre a desova dessas fêmeas. Quanto aos edemas, em casos mais graves, intervenção cirúrgica, ok? Para quê? Para melhorar a drenagem linfática. E a própria drenagem linfática, que é feita em clínicas especializadas para ajudar a eliminação dos líquidos do corpo, ou seja, os líquidos tissulares, além de fisioterapia. Essas são as medidas utilizadas com relação à vulcerose. Beleza? Aula sucinta, didática e esclarecedora a respeito dessa verminose. Passe na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula para você catalogar direitinho essas aulas numa pasta, beleza ou não? E também baixe o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos, belezinha ou não? E, claro, como sempre, nos encontramos na próxima aula. Até lá!